Milhões de pessoas saíram às ruas nas últimas semanas. As capitais brasileiras e várias cidades do interior do país foram ocupadas por manifestações de proporções gigantescas. As reivindicações dos movimentos são genéricas, como o combate à corrupção, por exemplo. Para tentar entender melhor como funcionam essas manifestações e quais as consequências delas, o Conexões de hoje conversa com a professora do mestrado em Direitos Humanos da UFG e também cientista social, Luciana de Oliveira. Olá, professora, o Conexões agradece a sua presença. Eu que agradeço. Olá. Bom, e a gente conversa também com a Karina, que é integrante da Frente de Luta contra o Aumento de Goiânia. Karina, muito obrigada pela presença. Conexões novamente agradece ao movimento por mandar um representante aqui para conversar com a gente. Nós que agradecemos o espaço. Mas antes da gente começar essa discussão, você acompanha agora uma reportagem que faz um pequeno histórico das manifestações pelo país. O mês de junho de 2013 ficará marcado na história do Brasil. Milhares de pessoas saíram às ruas nas capitais e também nas cidades de interior para protestar por um país melhor. As primeiras grandes manifestações ocorreram em São Paulo durante vários dias no início do mês. A principal reivindicação do movimento era a redução da tarifa de ônibus, que havia subido de R$ 3,00 para R$ 3,20. Depois que os manifestantes de São Paulo foram duramente reprimidos pela polícia, que usou balas de borracha, spray de pimenta e também bombas de efeito moral, os protestos se espalharam por todo o país nos dias seguintes. A articulação nas diferentes cidades ocorreu principalmente pela internet, nas redes sociais. As razões para as manifestações foram muitas. No Rio de Janeiro, o aumento da passagem de ônibus foi a tônica da maior parte dos protestos, que ocorreram principalmente no centro da cidade. Mas a crítica aos gastos com a Copa das Confederações e também com a Copa do Mundo, que vai ser realizada no Brasil, tiveram lugar. Na capital carioca, a polícia também reprimiu as manifestações de forma violenta. Em Brasília, a revolta com os gastos com os 2 torneios esportivos foi uma das principais causas para que as pessoas saíssem às ruas. Houve confronto com a polícia logo no jogo de estreia da Copa das Confederações. No entanto, os manifestantes de Brasília também saíram em protesto contra a criminalização das manifestações que estavam ocorrendo em todo o país e ocuparam a cobertura do Congresso Nacional. Já em Goiânia, a redução da tarifa do transporte coletivo foi uma das reivindicações. As manifestações aqui ocorreram ainda no mês de maio e também foram duramente reprimidas pela Polícia Militar do Estado. Seguindo o que ocorria em todo o país, a capital goiana também foi palco de um protesto grande, no dia 20 de junho. Cerca de 60 mil pessoas foram ao centro da cidade para protestar contra a corrupção, contra o governo do estado e também por mudanças políticas no país. Estas várias reivindicações também tiveram lugar em várias outras cidades do país. Bom, professora, para começar, como que a senhora avalia essas manifestações que tomaram conta do país nas últimas semanas, em várias capitais, muitas ao mesmo tempo? Como a senhora vê esse movimento? Eu avalio como extremamente positivo e vejo o movimento como altamente inovador. Na verdade, o Brasil ele vem de um histórico de exercício de democracia, sim, mas um exercício de democracia muito no nível da passividade, né, em que o cidadão ele tem sido convocado a exercer sua cidadania nessas últimas décadas somente na condição de eleitor. Então é no momento do voto em que se exerce a cidadania, no momento do voto em que se visualiza a democracia participativa nesse país, né? E o que aconteceu essas últimas semanas é que toda essa mobilização, ela causa um encontro entre diversos setores e diversas pessoas no Brasil inteiro, e a democracia ela acaba ganhando esse tom de passividade. A impressão que eu tenho é que a gente entrou num movimento altamente ativo, né, em que as pessoas não somente posicionam-se, né, nos circuitos mais fechados, mas elas também sentem uma necessidade tremenda de enunciar, né, e de apresentar suas demandas, que são múltiplas e variadas e que imprimem uma certa complexidade no movimento como um todo, o que exige, né, de nós, pensadores e dos próprios ativistas, uma postura atenta
aumenta a complexidade que o próprio movimento guarda, né? O movimento ele traz consigo uma complexidade que demanda por análises não simplistas e por participação não reducionista, né? Exige do próprio ativista ou do próprio manifestante atenção ao que está acontecendo, que é complexo, que é polifônico, que é múltiplo, não é? Que é diverso. Eu vejo e avalio toda essa mobilização de maneira extremamente positiva. Eu acho que o Brasil precisava desse tom de atividade, desse abandono, dessa passividade com que ele tem sido tratado, né, sobretudo nas últimas décadas no Brasil. Bom, Karina, falando um pouquinho mais especificamente do movimento aqui de Goiânia. Goiânia foi uma das cidades em que ocorreu a primeira manifestação, uma das primeiras manifestações no dia 8 de maio, antes mesmo do aumento da tarifa para R$3, na verdade. E houve também uma conversa anterior às manifestações com outras capitais, com outros movimentos do país. Como é que Goiânia conseguiu impulsionar outras manifestações? Então, acho que assim, a princípio foi a nossa própria forma de organização, que horizontal, sem lideranças, apartidária. Eu acho que isso dá um tom de democracia direta, que é muito importante, assim, que foi o que impulsionou. A gente sempre buscou trazer mais pessoas para dentro do movimento, para discutir junto conosco, para construir essas pautas e para integrar o movimento. Então, acho que assim, isso foi importante, deu força para o movimento, porque as pessoas não viam enquanto de fora a frente de lutas. Elas poderiam se inserir, poderiam colocar suas demandas. E, acho que, para além disso, nossas pautas contundentes, desde a primeira manifestação no dia 8 de maio, nós fechamos uma das principais avenidas da cidade e não recuamos enquanto nossas demandas não fossem atendidas, né? Que, no caso, era uma entrega de carta CMTC, com pautas específicas. Então, acho que, assim, teve um estudo prévio, né? A gente sabia exatamente o que a gente queria, era além da tarifa. E ainda eu acho que uma certa resistência, né? Que, desde o começo, a polícia tentou criminalizar o movimento. Nossa segunda manifestação, que a gente tentou ocupar o terminal Praça, a polícia veio com violência e, mesmo assim, o movimento continuou a crescer, né? Nós não recuamos, entendemos que a cidade é um espaço para se ocupar, as ruas é um espaço da população, que a gente não poderia deixar o medo nos dominar, né? Então, acho que esse conjunto fez o movimento crescer e ser referência até a outras cidades, outras capitais, tá, como São Paulo, né? Bom, Karine, você falou dessa questão de não haver lideranças, né? Como é que essa questão de não haver lideranças dentro do movimento? Como são feitas as decisões, como são feitas as escolhas de pauta, já que não há uma liderança definida? Então, são sempre assembleias, assim, às vezes tem reuniões cansativas, mas que a gente entende que isso deve ser construído coletivamente, né? E não só impor uma pauta, mas discutir mesmo sobre isso, né? O que isso significa, por que reivindicamos, construir isso coletivamente. Acho que novas demandas foram surgindo diante da nossa luta. Por exemplo, o movimento feminista que compõe a frente também está trazendo novas pautas de mulheres que são abusadas nos ônibus devido à superlotação. Então, assim, e são tiradas comissões, né? Por exemplo, eu estou aqui porque eu fui tirada como comissão de imprensa, mas e isso é rotativo, né? Semana passada estava o Gabriel, agora... Então, assim, é mesmo decisões coletivas, discutidas profundamente, de modo até cansativo às vezes, mas é necessário, e sempre o debate, e sem nada imposto, e sim construído coletivamente. Bom, professora, a senhora vê diferenças desse movimento? Agora, na verdade, que não é um movimento único, unitário, que a gente possa denominar, mas desses movimentos que surgiram no país para outros movimentos da população jovem, como, por exemplo, questão de caras pintadas, diretas já, existe uma diferença? E como que a internet também tem feito aí um papel essencial nessas manifestações? Excelente. Eu vejo mudanças, há mudanças, né? Eu acho que os processos socioculturais e políticos, uma das características que o marca profundamente são as mudanças. E vivemos hoje em um contexto que em que as mudanças estão impressas, né? As mudanças, elas são um fato inquestionável. E dentro
do movimento social organizado, ou dentro dessas manifestações, também existem mudanças, né? Eu acho que a multiplicidade de pautas, por exemplo, que está presente dentro do movimento, indica já uma certa mudança. Eu fico me perguntando se essa multiplicidade de pautas não estava presente anteriormente. Eu acredito que sim. Bom, então as mudanças seriam menores, então talvez não, né? Vamos tentar entender esse negócio. Uma das denúncias que a gente recebeu, por exemplo, foi no caso das mobilizações aqui em Goiânia, falas conservadoras dentro do movimento, por exemplo. Eu fiquei absolutamente chocada com uma fala que eu vi na última mobilização, em que um grupo de manifestantes gritavam a seguinte palavra de ordem, né? Eles faziam a seguinte denúncia, eles falavam assim, partidários, viados. Lembra dessa fala? Ela ecoou, a marcha ainda estava ali muito próxima da Praça Cívica e tudo. E aquilo me chamou muita atenção. Eu falei, nossa, mas uma voz tão conservadora, inclusive com um tom homofóbico dentro, né, me lembra algumas vozes que eu ouvi em outros movimentos, desde os caras pintadas, né, na verdade essas falas elas sempre ouvem, mas o que tem de diferente então, né? Hoje se mantém um certo tom conservador em alguns momentos, se a pluralidade de pautas está presente, embora você tenha uma centralidade em algum momento, a questão do transporte, ela impulsiona, ela ganha centralidade, depois ela perde centralidade, o que não significa retrocesso, mas ela perde centralidade devido à complexidade de outras vozes que estão ecoando desse movimento. Então, de acordo com as minhas análises, se a gente pode pensar em mudança ou em inovação, ela está na presença das redes sociais, né? Aquele grito conservador que sai de dentro de um movimento que se pretende democrático, libertário, ele estava presente antes. Só que hoje ele é denunciado, e ele é denunciado muito rapidamente via redes sociais, o que faz com que o sujeito que está mobilizado, né, aquele ativista, aquele militante, reveja e repense, né, a sua ação rapidamente, porque ele percebe que ele também pode estar aderindo a falas e discursos que são conservadores e não somente libertários, e o que faz com que nós também, que estamos pensando o processo, sejamos ágeis nas nossas reflexões, porque o que as redes sociais, o que a internet traz para a gente é uma rapidez e uma velocidade que a gente é obrigada a digerir rapidamente. Então você age enquanto analisa, você analisa enquanto escreve, você escreve enquanto atua, né? Tudo muito rápido. Eu acho que o que as redes sociais, especificamente a internet, traz de novo para esse movimento, essa espécie de celeridade, essa rapidez com que os movimentos se organizam, e aí a articulação ela é histórica. Eu acho que nunca antes se viu uma articulação tão robusta, né? E eu acho que essa articulação ela é assegurada sobretudo pela entrada das redes sociais e da internet. Boa parte dessa articulação é feita via redes sociais, né? E a própria densidade do movimento, no que se refere ao conteúdo, já que o sujeito é colocado numa situação em que ele tem que pensar, reformular o pensamento, adotar uma nova postura muito rapidamente, até porque ele não quer ser mal visto nas redes sociais. Isso acontece com o sujeito, com o militante, com o participante, mas acontece também com as grandes mídias. A gente vê como as grandes mídias ficaram perdidas essas últimas semanas, sem saber muito bem como se posicionar, porque elas sofrem uma pressão que tem uma visibilidade muito grande a partir, né, da entrada das redes sociais e da internet, que cobra dessas instituições, desses segmentos da sociedade, dessas pessoas, posturas que não os aproximem de setores conservadores, que não representem um retrocesso na luta pela conquista de direitos mais variados,
né, sendo que todos eles vão se apresentar ali naquele momento de mobilização como pauta, como reivindicação, né, mais ou menos isso. E a gente vai para um rápido intervalo agora, mas no próximo bloco você continua conferindo esse debate sobre as manifestações no país. Não sai daí, Conexões volta em instantes.